Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Tecnologias Web 2 do curso integrado concomitante, né, do IF Sul de Minas, campus Muzambinho, do técnico em informática, né, onde hoje nós estaremos trabalhando com as condicionais, com as estruturas condicionais, bem? Então vamos lá dar uma olhada no que ficou aqui preparado para vocês. Eu deixei aqui um material de estudo que é o guia básico do JavaScript. Isso aqui é bastante interessante porque às vezes vocês podem se enroscar em algum comando, tá? Em alguma função, principalmente função, que nós iremos entrar em função na próxima semana, né? E aqui nós temos um exemplo, né, das sintaxes, como que vocês fazem para escrever aquele comando quando vocês estão trabalhando aí com JavaScript, tá? Então nós temos aqui, né, variáveis, já vimos variáveis, né, os vetores, os arrays, né, e temos aí as funções. Então como que escreve, como que define, como que chama E esta aula de hoje, que é o if, o else, né, da semana passada, o for, while, né, o for hash, tá? Mas é um material complementar para ajudá-los no momento de dúvidas. Então, tem dúvida? Corre aqui, recorre aqui, né, que ele vai mostrar aquela sintaxe direitinho ali para vocês de como escrever esse comando, né? Então, ele está aqui, ó, dentro do guia básico do JavaScript. Tá? A atividade de vocês ainda vai entrar aqui, ó, dentro desse intervalo. Ainda não coloquei, tá? Ainda coloco hoje para vocês, tá? Vai ficar disponível aqui. Valor 2 pontos, tá? Já vamos fazer algo maior aí agora, com 2 pontos, para que a gente já comece a totalizar, ter nota suficiente para, né, cada período de vocês aí. Bem? Então vamos lá. If else. Tá? O if else, né, ele vai trazer para vocês aqui esta sequência, né, de como utilizar esse if else, e depois vocês vão aí, né, assistir com calma, tal. Mas é muito simples, né? Como que você trabalha o if ou else, né? O else é ao contrário daquela condição, daquela situação, né? Então a gente traduzindo aqui, né, no modo prático, né, eu posso dizer o quê? If, se a condição for igual a determinada situação, executa algo. Caso contrário, executa algo, né? A sintaxe, a sintaxe nossa, ela é voltada, né, por parênteses e por chaves. Não podemos esquecer nunca disso. Ó. Então, if, né, a condição vai dentro do parênteses, por exemplo, if A maior do que B, né, aí abre chave, fecha a chave. O que, que você tem dentro desse intervalo da chave aqui? A resposta, a sua saída, por exemplo, o A vale 5. Então eu coloco lá, if, né, A maior do que 10, eu já defini que A é uma variável que ele vale 5, ele é maior que 10, o que, que o if vai fazer? Vai entrar aqui. Se for maior, ele vai entrar aqui nessa condição. Como 5 não é maior do que 10, ele vem no else. Né? Abre chave, fechou chave. E a hora que entra no else, né, você tem aquela outra situação. A situação aqui pode ser o próprio comando console. O que, que o console faz? Mostra na tela. Ah, então vamos mostrar na tela que A é maior do que 10, ou A é menor do que 10, né? Então, isso é um if. A estrutura aqui de um if encadeado. O que, que é um if encadeado? É o if dentro de outro if. Né? Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho if, a condição, né? Abri chave, fechei chave, coloquei a situação. Eu tenho um exemplo aqui para a gente já trabalhar ele, né? E else. Mas o else não é um else simples,
Por isso que se chama encadeamento, porque eu tenho várias situações dentro, né? Então, eu coloco um outro if-else. Então, olha, else, if-else, if-else e else. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 situações. Então, por exemplo, ele pode ser, vamos dizer que o A vale 5, né? Ele pode ser maior do que 5, ele pode ser maior ou igual a 5, ele pode ser menor ou igual a 5, e ele pode menor do que 5, ou ele pode ser diferente. Eu tenho 4 situações, eu tenho 4 respostas. Então, eu vou fazer uso do if-else, tá? Para que ele abranja todas as situações. Então, ele vai percorrendo cada uma delas e comparando. Na sintaxe, eu não posso esquecer nunca de abrir chave e fechar chave. E a condição, ela vem entre parênteses, tá? Ela está aqui dentro do parênteses. Então, isso aí depois, né, vocês vão assistir com calma também, isso vai ajudar. Operadores de comparação. Nos operadores de comparação, nós temos aí o quê? O igual, que é representado por 2 iguais. O idêntico. O que seria a diferença do igual para o idêntico? Vamos imaginar que vocês definiram uma variável e ela não é inteira. É uma variável com casas decimais, né? Ela está trabalhando com 3 casas decimais. Então, se eu colocar assim, ó, 9.991, tá? 9.991, né? A terceira casa é diferente. Se eu simplesmente colocar igual, né? Então, se eu colocar lá 9.99 igual a 9.991 e colocar este igual aqui, ele vai considerar que sim, tá? Porque ele não vai nem analisar a terceira casa. Ele vai analisar a primeira casa, a segunda no máximo, e não analisa a terceira. Então, passa. Agora, se eu colocar idêntico, não passa. Tá? Então, se a terceira casa minha é 1, tá? Então, tá lá, 9.99, igual, 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 3 iguais, que é chamado de idêntico, a 9.9916, tá? Pronto. Tá? Imagine o caso do π, 3,14, 16, 18, 23, tá? E por ali vai. Né? Se você não usar o comparador idêntico, tá? Ele vai analisar, quer dizer, ele analisa tudo. Se você usar o comparador idêntico, ele analisa tudo. Se você não usar o comparador idêntico, usar apenas o operador igual, ele analisa até a segunda casa só, tá? E não dá sequência no resto. Tá bem? Então, esta é a diferença, tá? Entre um e outro. Bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode abrir o microfone e eu colocar no chat, que eu já respondo aqui para vocês. Estão tendo alguma dúvida? Okay? E aí eu tenho, né, o diferente. O diferente é representado por uma interrogação igual. Né? E vocês têm 2 formas de fazer o diferente, de usar o operador diferente. Maior e menor, né? Ou esse comparativo de igual, igual. Desculpa. Maior e menor, ou interrogação, exclamação, igual. Né? Menor que, maior que, menor igual, maior igual. Então, esses aqui vocês já estão acostumados com eles, não muda nada. O que tem de novo aqui para vocês? Né? O diferente, né? Exclamação igual, ou maior e menor juntos, tá ok? Ou ainda não idêntico, que é aquele caso lá, esse não idêntico é o mesmo caso do idêntico aqui. Analisa a partir da terceira vírgula, da terceira casa, analisa string, né, caracteres e tudo mais, que é exclamação, igual, igual. E o igual e o idêntico, tá? Desculpa, gente. Então, esses são os operadores de comparação. Exemplo de if-else em comparação. Tá? Então, eu trago aqui um scriptzinho, né, onde é feito essa analogia, né, onde eu tenho aqui uma variável, que é uma variável, né, que é do tipo texto, tá? A var texto, que é igual a idade. Espera aí que ele vai montar um outro script ali. Tá?
E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer a comparação. A comparação da situação. Por exemplo, eu defino que idade é igual a zero. Aí eu entro com a idade de vocês e faço a comparação. Né? Idade da Mariana. Então, vai lá. Mariana lança a idade dela. Idade da Mariana é igual a variável idade? Tá? Por aí vai. Então, aí, a if condição é um exemplo do uso do if. Tá? E é sempre bom que vocês puderem fazer esses scripts juntos aqui para treinarem. É a forma de você fixar o comando, é a forma de você assimilar, né, aquele conteúdo. É fazendo, é montando, é testando, é dando erro, é voltando. Tá? Então, aí é a situação de vocês. Operadores lógicos. Dentro dos operadores lógicos aqui, né, nós temos o E, tá? que usa o E comercial, dois, né, E comercial, né? O OU, né, que é o pipe, né, dois pipe, e o negação, que é a exclamação. Tá? Então, são os três operadores chamados operadores lógicos, que eu tenho um exemplo aqui de if else, né, em cima de operadores lógicos. Tá? Então, montei um script aqui para a gente poder testar, para a gente poder brincar aqui. Ó. O que esse sistema faz? Ó, ele calcula a nota, né, a média do aluno. Então, se o aluno está, né, olha só, a nota, né, você vai entrar com ela. Olha aqui, ó, var, a variável nota, recebe o quê? O prompt. O que é o prompt? É entrada na tela. Então, você vai entrar com a nota ali, né? Var média é igual a 7. Tá? A média é 7. Que média que é essa? A média para que você possa ser aprovado. Então, essa é fixa dentro do sistema. Então, você entrou. Então, por exemplo, ó, João Vitor. Eu fui lá e lancei a média do João Vitor. 8. Tá? Então, eu troquei. 8. A média é 7. Então, o que ele faz? A nota, 8, maior do que média, tá? Ele me dá um documento write, tá? Um console também, tanto faz o comando que você quiser utilizar ali para ele mostrar em tela, documento write, aprovado. Olha só a sintaxe, ó. If, entre parênteses, né? A condição, abriu chave, fechou chave, para a primeira situação, né? Else. Então, aqui eu fechei o if, ó. Else. Abri e fechei o else, ó. E a situação contrária à condição aqui em cima. Tá? Então, é isso que ele faz, né? Sempre dentro da tag script, ó. Fechei script aqui, abri script aqui. Tá? O que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos de comentários. Ficam guardados ali para nós. Então, isso vai estar aqui na outra aula que eu preparei para vocês. Strings e números, né, que é como que são definidos esses valores. Então, olha, o que nós estamos fazendo aqui ainda, né, nesse momento, é apenas preparando vocês, tá, para que vocês possam desenvolver algo maior. O que eu estou passando ao longo desse caminho é o básico da linguagem. Já vimos como declarar variáveis, já vimos como fazer uso do while ou do for, que são estruturas de repetição. Né? Agora estamos com as condições. Né? E vai chegar um momento em que eu vou dar um enunciado para vocês desenvolverem algo onde terão que utilizar todos esses comandos. Um scriptzinho, vamos dizer assim, mais elaborado. Né, para que vocês possam definir isso daí, tá? Então, assistam esse vídeo também, tá? Que esse vídeo aqui é interessante, falando sobre a declaração, a definição do que é string e do que é número, né? Que são dois tipos de dados, né? Que a gente trabalha aqui, o caractere ou o número, tá bom? E agora, eu preparei uma outra aula aqui para vocês, tá? Para que vocês possam assistir agora, tá? Que é um scriptzinho montado para o melhor entendimento disso daí. Bom?
vocês podem abrir aqui o chat e fazer pergunta que eu paro e a gente continua ali. Ok? Vamos lá, então. São, como o próprio nome sugere, servem para controlar o fluxo de execução do seu aplicativo, do seu sistema, do seu código-fonte, e os laços de repetição servem para repetir uma determinada ação, um número. Um detalhe, olha, tá? Doctype, HTML, aqui estou trabalhando com idioma em inglês, poderia trabalhar com português, PT-BR, tá? O char7, que é a identificação dos caracteres dentro dos idiomas. Para todos os idiomas, a gente teve já o char7, até para evitar uma palavra com acento, se cedilha, ele não consiga identificar. O título, que vai lá na barra de título quando você começar a rodar, né, a executar seu script. Né? Entramos aqui no nosso cabeçalho, tá, o head, né, o body, e o script, que é do JavaScript. Então, vocês estão vendo que é uma mistura, né, de HTML com JavaScript. Tá? Sempre assim. Mas na hora de salvar, não se esqueça, salva com o nome de .html. Tá? São detalhes que às vezes passam despercebidos. Vamos lá. Número conhecido ou desconhecido de vezes. A gente vai ver tudo com mais detalhes a partir de agora. É praticamente impossível você programar qualquer coisa sem estruturas de controle e laços de repetição. Por isso, eu sugiro que você preste bastante atenção nessa aula e revise depois todo o conteúdo, além, é claro, de praticar e de testar exemplos diferentes daqueles que forem passados aqui, pois você precisa assimilar muito bem esse conteúdo para ter um domínio sobre a linguagem futuramente, quando se fizer necessário. E a estrutura de controle mais utilizada em qualquer linguagem de programação é o if. O if é se. Se uma condição for atendida, faça tal coisa. Então, aqui, ó, if, condição, abre e fecha chaves, bloco de código a ser executado. Como que funciona? A gente já viu um exemplo na aula passada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável n de número que vai receber o valor de 5. Então, uma condição que a gente poderia testar aqui, se n for maior que 5, então a gente vai executar alguma coisa aqui. A gente vai dar um console.log e a gente vai dizer que a condição é verdadeira. Então, se o nosso n for maior que 5, ele vai gravar isso aqui no console. Com o arquivo aqui aberto, atualizando a página, nada aconteceu porque a minha condição não foi atendida. Se eu coloco aqui que o meu n vale 6, agora sim a minha condição foi atendida e veio aqui o verdadeiro. Então, se alguma coisa, faça tal coisa. Você pode simplificar a estrutura if quando você não quiser colocar outras condições, caso essa aqui não tenha sido atendida. Então, digamos que eu queira fazer só isso aqui, eu não precisava abrir essas chaves aqui, eu colocava isso aqui na mesma linha, e já finalizava com um ponto e vírgula. Então, se o n for maior que 5, eu dou um console.log e mostro a minha mensagem. Continua funcionando normalmente. Se eu coloco aqui que é 5, ele já não aparece mais. Então, você pode fazer dessa forma mais simplificada. Quando que você vai usar com as chaves na estrutura normal? Quando você quiser testar uma segunda condição ou uma condição contrária a essa daqui. Então, vamos imaginar o seguinte, eu continuo com 5 aqui, nesse caso, a condição não é verdadeira, porque o n não é maior que 5. Então, você pode colocar o senão, que é o else. O else você coloca também entre chaves, e daí você faz a condição para caso essa primeira não tenha sido atendida. Então, condição falsa. Então, se o n for maior que 5, ele vai fazer isso aqui, se não, ele vai fazer isso daqui. Agora, atualizando a minha página, eu tenho condição falsa aqui no meu console, porque ela não foi atendida. Então, se eu coloco aqui o 6, como a gente colocou antes, condição verdadeira. Porém, a gente tem mais uma variação da estrutura if, que é o ou se. Como que funciona? Aqui eu estou testando duas condições. Então, se o n for maior que 5, eu faço isso. Se não, eu faço isso. Porém, eu posso querer testar uma outra condição. Por exemplo, o n é maior que 5 e o n é igual a 5. Digamos que eu queira fazer esse teste. Como que funciona? Você vai colocar aqui o fechamento, então, da chave do if, vai colocar else,
if e mais uma condição e abre chaves novamente. Aqui continua tudo normal como a outra estrutura. Então, se o n for igual a 5, no caso aqui eu tenho que colocar 2 sinais de igual para que seja possível fazer a comparação. Se eu coloco só um, é a atribuição. Então, igual, igual. Então, se o n for igual a 5, eu vou colocar uma outra condição aqui. Vou colocar que a minha segunda condição é verdadeira. Vamos colocar aqui, então, que a primeira condição é verdadeira. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se o n for maior que 5, eu faço isso. Ou se o n for igual a 5, eu faço isso. Se não, se nenhuma dessas duas for atendida, eu faço isso. Vamos colocar aqui o n valendo 5, atualizar o nosso console, segunda condição verdadeira. E assim toda a lógica funciona. Logicamente que isso aqui é um exemplo para você entender a estrutura, mas aqui você teria códigos que fariam determinadas ações dentro de um sistema. Por exemplo, se o meu usuário clicou no botão de salvar as alterações, eu tenho que fazer uma opção aqui para salvamento e depois mostrar uma mensagem para o usuário. Ou se ele clicou em outra opção na minha tela, eu tenho que fazer outra opção, outra ação, e assim por diante. Então, tudo depende do contexto em que isso está sendo aplicado. Eu vou fazer um resuminho aqui, dentro de comentários, dos operadores que a gente tem aqui para fazer a comparação, os operadores de comparação e lógico, já que a gente vai utilizar eles na sequência, então eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. A gente tem o igual, igual, nesse caso aqui, então, ele significa igual a, então eu vou estar comparando alguma coisa com outra coisa, igual a. Nesse caso aqui, somente o valor é analisado. Então, por exemplo, se eu crio aqui uma variável numérica, 5, então eu coloco se o n for igual a 5, nesse caso aqui, se o n for igual a 5. Mas eu tenho também 3 sinais de igual, que é igual em valor e tipo. O que vai mudar aqui? Se eu coloco aqui, por exemplo, mais um sinal de igual, além do n valer 5, ele tem que ser um numérico também, porque eu estou comparando com um número aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho um número 5 e aqui um número 5. Então, ok. Agora, se eu coloco esse 5 aqui como string, isso aqui já daria falso, porque o n é um número 5 e aqui eu tenho texto 5. Então, ele não seria o tipo igual. Então, 3 sinais de igual, ele tem que ser igual o valor e o tipo da variável também. Depois a gente tem o diferente, que é um ponto de exclamação e um sinal de igual. A gente tem também o diferente com 2 sinais de igual, então ponto de exclamação e 2 sinais de igual, que tem que ser diferente o valor e o tipo. Nós temos, então, o maior que, o menor que, o maior ou igual e o menor ou igual. E esses aqui são os operadores que eu posso utilizar para comparar informações. Isso vale não só para o if, para qualquer outra estrutura onde a gente pode fazer a comparação de valores, a gente vai poder utilizar isso daqui. E além dos operadores de comparação, a gente tem também os operadores lógicos. Quando a gente quer comparar duas informações, então a gente tem, por exemplo, 2 es comerciais, que é e, se uma condição e outra forem verdadeiras. A gente tem 2 barras verticais, que é ou, e a gente tem o ponto de exclamação, que é o não. Como que funciona isso daqui? Quando eu quiser comparar mais de uma condição, por exemplo, o n é maior que 5 e o n é menor que 10, por exemplo. Então, tem que ser um número entre 6 e 9. Então, eu posso fazer essas duas comparações. O n for maior que 5 ou o n for menor que 10. Enfim, tem vários tipos de comparação que você pode fazer. E o não, ele inverte. Então, se alguma coisa deu... O que eu disse para vocês aqui é que tudo que está entre barra, asterisco, asterisco, barra, são comentários, não entram na execução, ele simplesmente ignora isso. Então, quando ele estiver executando esse script, né, a hora que ele abre script em JavaScript, ele não passa por aqui. Ele vem direto na definição da variável.
Tá? Então, sempre que eu quiser colocar algum comentário, algo para explicar o conteúdo que eu estou ali trabalhando, né, porque agora, nesse momento, eu consigo lembrar de tudo. Numa opção futura, eu me esqueci do que era. Né? Então, para evitar esses lapsos, né, esses lapsos de memória, eu coloco ali dentro definido como comentários. Não interfere na execução, tá? Ficam nessa cor diferenciada, já indicando isso, tá? E são lembretes que trazem para nós aí, né, uma determinada situação que é trabalhada naquele instante. O que ele está colocando aqui para nós são os operadores que nós já vimos lá naqueles outros vídeos que eu deixei dessa aula, tá? Então é um complemento. E este exemplo aqui, tá? Vocês foquem nele mesmo, porque o exercício que eu vou pedir para vocês vai ser algo parecido. Tá? Eu vou dar o enunciado para vocês, vocês vão fazer uso do for ou do while e vão fazer uso do if e else, que é a atividade que vale 2 pontos a ser entregue até a próxima semana, que se eu não me engano é até o dia 4. Tá bem? Então, essa atividade de hoje e a da semana passada, elas vão se juntar, fazendo com que, né, vocês já possam começar a junção dos comandos aprendidos aqui, desenvolvendo algo, tá bem? Vamos continuar, então. O resultado verdadeiro, por exemplo, ele vai estar transformando esse resultado em falso. Então, você pega, por exemplo, o retorno de uma função e coloca o ponto de exclamação na frente. Quando você vai pegar esse dado, se o resultado veio verdadeiro, você está invertendo, você está fazendo o contrário daquele resultado. E além desses itens aqui, a gente tem ainda o operador ternário. O que é o operador ternário? Vou criar aqui uma var chamada idade, e ela vai valer 16, por exemplo. O operador ternário serve para você atribuir um valor ou fazer uma determinada ação de acordo com uma comparação que você já faz na própria atribuição. Agora, eu vou criar uma outra var aqui, por exemplo, situação, igual, e eu vou fazer a seguinte comparação. O operador ternário começa aqui, ó, a partir desse parênteses aqui. Se a idade for maior ou igual a 18, então eu tenho maioridade. Então eu coloco um ponto de interrogação aqui. É como se eu estivesse fazendo uma pergunta. A idade é maior ou igual a 18? Então, ponto de interrogação. Se ela for maior ou igual a 18, a minha situação vai ser maioridade. E daí eu coloco 2 pontos e caso essa situação não seja atendida, menor. Ponto e vírgula no final. Então, eu estou fazendo um teste e já definindo qual o valor que vai ser atribuído. Se a idade for maior ou igual a 18, maioridade, se não, menor. E agora, se eu der um console.log nisso daqui, vamos dar aqui um console.log na minha variável situação. E ele vai aparecer, como a 16, vai aparecer menor aqui. Vou atualizar, apareceu menor. Se eu coloco aqui 18 ou 19 ou qualquer outra idade, ele vai aparecer maioridade. Então, esse é o operador ternário que serve para atribuir um valor de acordo com o teste que você já faz na própria atribuição, por exemplo, da sua variável. Bom, agora que a gente já conhece os operadores aqui e também a estrutura if, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar toda essa parte do código aqui e a gente vai conhecer uma outra estrutura que é o switch. O switch também serve para você controlar o fluxo de execução do seu código-fonte, do seu sistema, só que de uma forma um pouquinho diferente. A sintaxe básica da estrutura é a seguinte, switch, daí aqui vai o nome de uma variável ou alguma informação, alguma expressão que você queira fazer, para fazer a comparação no caso, e dentro das chaves aqui a gente vai ter vários cases. Então, case, e daí aqui condição A, por exemplo, 2 pontos, código a ser executado e depois um break para encerrar a execução desse loop quando uma condição for atendida. E a gente pode ter também o default, que serve para quando nenhuma das condições for atingida, o sistema executar algo por padrão. Então, a sintaxe é mais ou menos essa daqui. Para a gente exemplificar, eu vou fazer o seguinte.
eu vou criar aqui uma variável dia-semana que vai receber new date. E daí eu já vou pegar aqui um ponto get day para pegar o dia da semana. Então, essa vai ser a minha variável. Eu vou pegar, então, de 0 a 6 o dia da semana. Agora, eu vou fazer aqui um switch na minha variável dia da semana. Então, switch. Dois complementos aqui, ó. Primeiro deles, olha. Eu posso também, ao invés de utilizar asterisco, barra asterisco e asterisco barra para fechar início e término de comentários, eu não quero usar isso, eu posso usar o barra barra. Quando eu coloco barra barra, ele já subentende que é um comentário, tá? Aqui eu tenho a variável dia da semana que recebe uma nova data, ou seja, ele vai buscar automaticamente, né, a data do dia, lá no calendário, lá no reloginho de vocês, para guardar ali. Tá? Então, é uma variável que estará sempre se alternando sem a necessidade que eu tenha que lançar, né, um valor a ela. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje são 28, né, 28 do mês de abril. Se eu rodar esse script hoje, ele vai considerar dia da semana 28, tá? Porém, né, se eu rodar amanhã, ele considera 29. Ou seja, é uma variável que está sempre se atualizando, né, dentro do momento em que eu estou rodando, que eu estou executando ela. Poderia ser uma variável do tipo hora, né, uma variável do tipo time, onde ele estaria sempre se atualizando com um relógio, né, para que o script rode, né, sempre atualizado a cada momento, tá? É muito interessante isso, né, essa situação aqui de termos variáveis que se atualizam automaticamente, sem a necessidade de estar lançando valores a ela ou calculando, ela busca dentro do próprio sistema. Dia, semana. Caso o dia da semana seja 6, que é o último dia da semana, então a gente vai ter o sábado, lembrando que começa no domingo com o número 0. Então, caso o meu dia da semana seja 6, eu vou colocar aqui no meu console a seguinte mensagem. Hoje é sábado, partiu balada. Então, eu vou colocar essa mensagem aqui, vou dar um break para encerrar a interação aqui atual. Agora, case, o meu dia da semana for 0, quer dizer que é domingo. Então, se for domingo, eu vou até copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo, e hoje é domingo. E já que sábado é dia de balada, domingo é dia de curar a ressaca, correto? Agora, se o dia da semana não for 6 e nem for 0, quer dizer que é um dia normal da semana, segunda a sexta. Então, é hora de trabalhar. Então, se for um dia normal, é trabalho mais estudo, que é o que geralmente a gente faz. Então, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente que também serve para controlar o fluxo de execução do nosso sistema. Se vocês acham mais fácil, em determinadas situações, né, usar switch ao invés de usar if-else, à vontade. Né, vocês estão vendo que, né, nós temos a condição, né, e as respostas, os elses, as mensagens, né? Então, são situações diferentes, mas que dá para ser adaptada também. Ah, professor, mas qual é a correta? A correta é aquela que consegue funcionar dentro da lógica de que vocês estão desenvolvendo. Tá? Eu não posso dizer para você assim, ó, use somente if-else, use somente switch. Não, eu não posso dizer isso. Você vai adaptar a situação ao momento. Agora, é claro, se o exercício disser para você, utilize estruturas de condição, tá? E utilize switch, aí é diferente. Mas quando dá essa abertura para vocês, tá? É aquela que vocês acham que é mais satisfatória para o momento. Né? Qual é a importância de um script? Que ele funcione correto. É claro que a extensão de um script, quando você coloca mais comandos, né, ou menos comandos, né, ele vai interferir no tempo de resultado final.
insignificante aqui para nós, né, com scripts tão pequenos assim. Agora, quando eu trabalho com algo maior, né, isso me representa muito, sim. Então, é aí que são momentos, tá, de optar por um ou por outro. Tá? Ele simplesmente está fazendo aquela execução ali, tá bom? O switch pode ser mais utilizado para executar algo a partir de um valor específico. Pode também, Tiago, pode sim, tá? Mas ele pode também, né, fazer um uso de uma situação ali, tá? Explicando mais detalhadamente, aqui a gente está fazendo um switch, que é mudar, trocar. Então, mude o dia da semana, caso ele seja 6, faça isso, caso ele seja 0, faça isso, ou se não for nem 6 nem 0, faça isso. Você poderia colocar, por exemplo, um para cada dia da semana aqui, e ele faria uma saudação, uma mensagem diferente, no caso, para cada dia da semana. Então, é uma estrutura de controle também muito utilizada. O break serve para encerrar aquela atividade, aquela iteração dentro do loop aqui. Então, caso o dia da semana for 6, eu não preciso continuar testando se ele é 0 ou se ele é um outro dia. Se uma das condições for atendida, eu dou um break para ele sair fora dessa execução aqui normalmente. Agora vamos testar aqui o nosso código no console, atualizando a página, dia normal, trabalho mais estudo. Então, conforme o dia da semana, ele vai mostrar uma mensagem diferente, controlando assim o fluxo do nosso sistema. Uma coisa que é possível fazer com o switch é, caso você queira mostrar apenas uma mensagem, por exemplo, aqui para os dois, você pode utilizar o agrupamento aqui de cases. Então, colocaria aqui case 0, 2 pontos, não coloco nada, case 6, 2 pontos, e daí eu coloco aqui uma mensagem, por exemplo, é final de semana, aproveite o descanso. E daí aqui eu tiraria essa parte do 0 aqui, eu teria a mesma mensagem caso o dia fosse 0 ou caso o dia fosse 6. Então você pode fazer agrupamentos conforme a sua necessidade. Isso é possível também utilizando o switch. Agora, o nosso próximo exemplo vai ser já uma estrutura de repetição. A gente vai aprender o laço for. O for funciona da seguinte maneira. Vamos criar aqui uma variável chamada linguagens, que vai ser um array e vai receber os seguintes valores: PHP, Java, C++ e ASP. Eu tenho aqui, então, a minha variável de linguagens. Digamos que eu queira escrever todas essas linguagens no meu console. Na verdade, quando você estiver usando isso, você vai estar, por exemplo, colocando em um campo do tipo select de formulários, mas eu vou usar o console para fins didáticos. O que você faria? Você colocaria lá, por exemplo, um console.log na sua variável linguagens, acessando o item 0, depois acessando o item 1, depois acessando o item 2 e o item 3, correto? Isso seria uma forma de fazer, só que não é a mais prática. O laço for permite que você faça repetições dentro de determinados parâmetros. Como que funciona? For, abre e fecha parênteses, aqui vai ter a nossa condição, abre e fecha chaves e aqui vai ter a execução. Como que funciona o for? O for você alimenta uma variável que vai ser usada internamente para contagem. Por exemplo, aqui eu vou chamar essa variável de i, porque todos os exemplos que você encontra na internet são com a variável i, então para aproveitar esse mesmo fluxo. Então, com o i igual a 0, então para i igual a 0, ponto e vírgula, enquanto o i for menor que linguagens.length, que é o tamanho da minha variável linguagens, eu quero que o i seja incrementado. I mais mais. Até isso aqui são coisas da linguagem. Por exemplo, mais mais, você incrementa um número. Por exemplo, se o i está valendo 0, quando ele fizer uma interação, ele vai valer depois 1. Quando ele fizer outra, vai valer 2. Ele vai incrementando, assim como menos, menos, vai diminuindo, decrescendo de um número. Então, para, o for é para o i igual a 0, que é a primeira execução, então o i vai começar valendo 0. Enquanto o i for menor que o tamanho da minha variável linguagens, acrescente sempre um número na variável i. Agora eu vou fazer o que eu realmente quero fazer, utilizando essa repetição. Eu vou pegar aqui o meu console.log,
e eu vou dizer que ele é para gravar linguagens acessando a minha variável i. Isso aqui vai fazer com que na primeira execução ele acesse o item 0, na segunda o item 1, depois 2, depois 3 e assim por diante, e ele vai printando no meu console todos os itens. Como eu não sei qual o tamanho da minha variável linguagens, esse ponto length aqui vai fazer a execução enquanto houverem itens para serem exibidos utilizando o nosso laço de repetição. Salvei aqui, vou vir no meu console, vou atualizar e apareceram todos eles aqui, ó, PHP, Java, C++ e ASP. Se eu coloco mais uma linguagem aqui e atualizar a minha página, ele já vai continuar repetindo, fazendo a repetição. Então, indiferente de quantas linguagens eu venha colocar, eu sempre vou ter um for, ou seja, para cada um dos itens eu vou estar fazendo uma repetição. E essa é uma das estruturas de repetição que a gente tem. Só reforçando aqui, então, primeiro você coloca o valor inicial da sua variável interna, esse i aqui vai ser a variável interna. Para você entender melhor, eu vou fazer o seguinte, ó, contador, tá ok? Em vez de i, contador. Daí você vai conseguir assimilar melhor isso aqui. Então, para contador igual a 0, quer dizer que ele começa valendo 0. Enquanto o contador for menor que o tamanho da minha variável de linguagens, do meu array de linguagens, incremente o contador. E aqui dentro eu pego a minha variável linguagens acessando o item indicado pelo meu contador, que começou valendo 0 e depois vai ser incrementado, então, conforme a gente vai avançando. Olha, isso foi visto na aula passada, né? Eu só não usei esse comando do length. O que o length faz ali? Conta, né? Ele vai fazer o quê? Quanto que vale linguagens length aqui? Né? Vale 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ele vale 4 aqui para nós. Então, esse for, ele vai repetir por 5 vezes. A posição 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então, ó, PHP Java, onde ele mostra para nós, né, o resultado lá na frente. Tá? Não valeria 5. Tá? Porque valeria 5 se eu estivesse fazendo o contador começar em 1. Tá bom? Então, aí sim. Mas como o nosso contador começa em 0, né, ele vai contar a partir do 0. O 0 é a primeira... Lembra do vetor? O vetor não começa na posição 1. O vetor começa na posição 0. Então, esse length aqui é justamente essa situação aqui. Tá? N tem 5 posições. N tem 5 posições. Tá? Então, o que ele faz? Ele faz essa comparação enquanto o contador, né, for menor, tá, do que o valor aqui. Tá? Mas só que, professor, tipo assim, ó, se o length valesse 4, aí ia ser o posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Aí não mostraria o último. Correto. O length é 5. Sim, o length ali vale 5. Né? O contador que conta, né, a partir do 0. O length vale 5. Né? Ele faz a contagem do tamanho aqui. Tá? É uma vantagem porque você deixa por conta dele. Ele interfere no tamanho. Né? Porque o length aqui significa tamanho para nós. Né? Ele define o tamanho. E você não tem que colocar uma variável aqui. Imagina que você coloque aqui o valor 5. E você chega, aumenta um elemento aqui, ele passa a valer 6, né? E aqui está 5, né? Fica falho. Então, realmente, tá bem colocado para nós aí, Thiago. Tá? O length aqui me define que ele vale 5 e o contador começa a partir do 0 e conta-se 0, 1, 2, 3, 4, né? Deu o menor ali e ele executou dentro desse script, aqui, dessa sequência aqui, né? Todas as posições para poder mostrar, tá? Tá correto. Bem observado aí, Thiago. Aproveitando aqui a questão do laço for, eu vou mostrar também uma outra possibilidade utilizando o break e o continue. O break e o continue serve para você encerrar uma iteração do laço de repetição ou de uma estrutura. Como que funciona? Digamos que eu queira, quando o meu contador for 2, então 0, 1, 2. Quando ele for o C++, aqui, quando ele for 2, indiferente de qual item estiver aqui, mas quando ele for 2, eu quero que essa linguagem aqui, que esse item não apareça no meu console. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui antes, ó, if
contador for 2, eu vou dar um continue. O que isso aqui vai fazer? Quando o contador for 2, ele vai pular o restante do laço aqui, porque eu estou dando um contínuo. Quer dizer que ele é para encerrar aquela interação e voltar lá para o começo. Então, ele pula daqui para o final e retorna o começo aqui com a próxima interação. Vamos fazer o teste aqui, atualizando a minha tela. Ó, C++ sumiu aqui da minha listagem, então eu não tenho mais quando for 2. E o break serve, então, para encerrar aquele laço. Por exemplo, se for 2 aqui, eu vou colocar um break. O que vai acontecer agora? Vou vir aqui, vou atualizar. Ele encerrou todo o laço de repetição. Então, ele chegou no 2, como foi 2, ele deu um break e encerrou o meu for. Ele encerrou toda o meu fluxo de repetição. Então, o continue serve para pular uma iteração e o break serve para encerrar todo o laço que estava sendo executado. Agora eu vou comentar novamente aqui essa parte, a gente vai ver a nossa última estrutura de repetição, nosso laço de repetição, que é o while. O while é enquanto. Então, while, condição, faça alguma coisa. Vamos criar aqui, para o nosso exemplo, uma variável chamada contador, que vai valer 0, para começar aqui. E a gente vai copiar essa variável das linguagens de programação aqui de cima, para a gente ir utilizando um exemplo parecido com o que a gente tinha e você poder ir observando as diferenças. Deixa eu copiar aqui o meu console.log, vou copiar, vou colar aqui no while, e a gente tem então uma estrutura de repetição. While quer dizer enquanto. Agora eu vou colocar o seguinte, ó. Enquanto o meu contador for menor que 10, ou seja, ele vai executando. Enquanto o contador não for 10, ele vai executando 10 ou mais. Então, ele vai executando todo esse código aqui. Só que aqui tem uma diferença. No for, a incrementação acontece aqui no próprio cabeçalho da minha estrutura. No while, isso não acontece. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Dentro do meu while, eu tenho que colocar aqui um contador mais, ou seja, incrementar ele depois que uma execução estiver completa. Então, enquanto o contador for menor que 10, eu vou colocar aqui o contador mais no final, e a gente vai ter um console.log, linguagens, e acessando o item contador. Um exemplo bem parecido com o de antes, só que, olhem só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 linguagens, a gente tem aqui 10. Vamos até fazer menos, vamos fazer só 7 aqui, para não ficar muito extenso o nosso exemplo. Então, enquanto o contador for menor que 7, notem que eu estou designando aqui uma quantidade X de iterações. Eu poderia também, enquanto o contador for menor que linguagens.length, mas eu quero mostrar outros exemplos para vocês aqui. E daí eu teria o mesmo resultado aqui de cima. Então, quando o contador for menor que 7, ele vai printando. Apareceu aqui todas as linguagens e 2 undefined, porque eu acessei itens a mais do que existe na minha variável. Então, se eu quisesse fazer corretamente aqui, eu teria que pegar, enquanto o contador for menor que a variável linguagens.length, eu vou fazendo aqui o incremento automaticamente, ele vai fazendo a exibição de cada uma delas. Porém, tem um detalhe, ó, se você não coloca aqui o incremento do contador, o que vai acontecer? Ele vai continuar repetindo isso aqui infinitamente, vai entrar no loop infinito que a gente costuma chamar, porque eu tenho que criar minha variável contador aqui, só que eu não estou incrementando ela, então ele sempre vai ser menor, ele sempre vai ser 0, no caso, em todas as execuções. Se eu vim aqui e atualizar minha página, olha só, já gerou aqui, olha quantos, 1.300 e poucos execuções de PHP, ó, já 7.000, e ele vai continuar executando. A gente está com um loop infinito, e notem que ele está trazendo sempre a primeira linguagem, porque é sempre 0. Então, ele está executando, está carregando aí no navegador aqui, e vai continuar executando para toda a vida isso aqui, se a máquina não falhar. Então, é o chamado loop infinito, que você precisa cuidar muito para não acontecer, através do incremento da variável. Vamos voltar aqui para ver mais algumas situações com while. Eu tenho aqui o meu contador começando em 0. Eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4 itens. Digamos que o meu contador aqui se inicie em 5. O que vai acontecer? Ele não pode executar nenhuma vez o meu while, correto? Então, eu vou atualizar aqui, não executou o while, ele não entrou nesse loop aqui, não apareceu nada no meu console. Então, funcionando perfeitamente. Só que existem situações
em que você precisa primeiro executar uma tarefa para depois checar a condição. Você precisa de pelo menos uma execução daquela tarefa para que depois você verifique se a condição é verdadeira ou não. Então aqui, ó, contador é igual a 5, e ele entrou, ele veio aqui, fez a comparação, a condicional, viu que era falso e não executou nada. Porém, nós temos uma variante do while que é assim, ó, do, abre e fecha chaves, e daí eu vou fazer aqui, ó, vou pegar o meu código aqui, vou duplicar ele, vou comentar essa parte aqui do while, e esse while, ele vem aqui para o final. Então, eu coloco aqui um while e, entre parênteses, eu coloco a condicional. Então, aqui eu vou colocar que o contador tem que ser maior que a minha quantidade de linguagens. Então, notem que ele está começando com 5 e aqui nós temos um console.log. Percebam a diferença agora da execução. Então, ele veio undefined aqui porque 5 não é um número existente, digamos assim, de linguagem aqui, porque a gente tem de 0 a 4, mas ele executou pelo menos uma vez aqui a iteração, porque ele começou com do e fez a verificação no final. Então, quando você quer que a verificação seja feita no começo, você vai ter que fazer com o while que nem a gente tinha aqui. Então, while, daí faz o teste e depois executa o código. Quando você quer que seja executado pelo menos uma vez, você começa com do. Faça isso aqui e depois verifique se isso aqui é verdadeiro ou não. São essas duas variantes que a gente pode ter, dependendo da nossa necessidade. Bom, pessoal, nossa aula de... Bom, gente, então, né, assistam quantas vezes for necessário essa aula de hoje. Ela vai ser útil no desenvolvimento da atividade da próxima semana, tá? Que eu já vou colocar ali para vocês, eu vou deixar ali, inclusive, eu vou dar o enunciado e vou gravar a execução, tá? Para que vocês vejam como que será a execução do script que eu quero que vocês desenvolvam, tá bem? Então, vai estar aqui a atividade, descrição dela, e um videozinho, tá? Mostrando a execução, tá bem? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tá, eu vou lá fazer a chamada agora. Eu espero que vocês me respondam aqui no microfone. Quem tiver microfone, responde no microfone. Quem não quiser, né, pode responder aqui no chat mesmo. Tiago pergunta: na sua disciplina, há um guia de estudo com todo o conteúdo a ser trabalhado no bimestre? Tem sim, Tiago. Eu ainda não disponibilizei aqui, tá, esse guia. Mas tem um com todas as etapas, tá, do que vocês vão ver dentro do JavaScript ao longo desse período aqui. Tá bem? Ô, professor. Oi. Eu vi lá na semana 4 que tem uma atividade vencida em 2020. Aí eu não entendi muito bem. Eu acho que o senhor errou, né, na hora de colocar. Na semana? Que semana que é? Semana 4. Tá, é na semana que nós estamos aqui, velho. Né? Essa atividade... Peraí, deixa eu só ele carregar aqui. Onde que você viu isso? Onde que você viu? Pode ser alguma coisa do ano passado que eu trouxe para cá e que não está atualizado. Ontem eu olhei, mas parece que já saiu daí. Sim. Ontem eu estava ainda recompondo o conteúdo, tá? Sim, entendi. Então foi por isso que você viu com data ainda de 2020. Foi essa disciplina eu trabalhei no ano passado também. Então é por isso que eu trago de lá para cá, né? Às vezes ainda vem com data do ano passado, mas a gente ajusta para o dia da aula, tá? Então tranquilo. Era uma atividade que estava aqui, ó, dentro dessa atividade aqui, que era como 2020, sim. Que vai entrar agora para vocês com 21. Tá bem? Bom, olha, eu vou fazer a chamada e à medida que vocês responderem, tá? Quem quiser sair, tá? Fiquem à vontade, pode sair, tá? Eu vou deixar gravando ainda, tá, a chamada e eu já despeço de vocês aqui, tá? Gostaria de agradecer
a presença de vocês, o momento que vocês estão aqui, né? Esse comprometimento de vocês. Muito obrigado por esse momento, pela presença. Tá? Vamos trabalhando aí compassadamente, né? Porque eu sei que existe um nível de dificuldade em linguagem de programação, porque muitas vezes não é o perfil de vocês. Então, isso eu entendo tranquilamente com vocês. A gente vai trabalhando as atividades num passo a passo, tá? De uma forma mais simples. Eu só adianto o seguinte: os níveis de dificuldade, de extensão das atividades, elas têm que ser aumentadas devido ao conteúdo que vem vindo. Né? Como agora, nessa atividade que vocês vão fazer, vai fazer uso do while, vai fazer uso do for, vai fazer uso do if, né? Pronto, só até aí. Né? Então, a cada comando novo, a gente vai implementando, criando, né, atividades para que vocês possam estar, né, desenvolvendo isso também, crescendo com o conteúdo que é passado para vocês. Ok? Então, eu vou marcar ausente para todo mundo aqui. E agora eu vou abrindo, né, as presenças, tá ok? Amanda Cristina. Não? Ana Carolina. Ana Carolina está aí. Ana Luísa. Aqui. Anitta. Presente. Obrigado, Anitta. Beatriz. Está aqui. Beatriz Rossi. Não. Bianca Martins. Está aqui a Bianca Martins. Caio. Caio Henrique. Não. Carlos Felipe. Não. Eliandro. Também não. Heloísa. Não. Eric. Gabriel. Gabriel Antônio. Gabriel Eduardo. Gabriel Madeira. Gabriel Oliveira. Gláucia. Gustavo. Presente. Obrigado, Gustavo. Jamile. Jamile ou Jamile? Não. João Antônio. João Henrique. João Pedro. João Pedro. João Vitor. Júlio Nunes. Laís. Laís Marques. Opa, Laís está aqui. Laís Marques. Lavínia. Lavínia presente. Lavínia Ellen. Lécio. Lécio presente. Letícia. Presente. Luana. Maria Eduarda. Maria Eduarda Lourenço. Maria Júlia. Maria Júlia está aí? Mariana. Mirela. Natan. Presente. Natan. Nicole, né? Nicole. Pabline. Pablo. Pamela. Pedro Henrique.
Tamires. Presente. Obrigado, Tamires. Thaís. Tiago. Tiago Lohan. Não. Tiago Fernandes. Presente. Obrigado, Tiago. Yasmi. Oi, Yasmi. Yuri. Não. Pessoal que ficou aqui presente na aula agora. Tiago Fernandes de Moraes. Já está lançado. Tá? Não, só estou conferindo. A Bianca está lançada. Vocês que estão aqui ainda, já receberam presença? Todos? João Pedro também? Já? João Pedro está aqui. Tá legal, pessoal. Beleza. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? Eu já vou disponibilizar, tá, o vídeo nosso da aula lá na plataforma e já coloco a atividade. Tá bem? Pessoal, muito obrigado. Tenham uma boa semana. Que essa seja produtiva. Se cuidem. Cuidem de vocês, cuidem da família, cuidem dos entes queridos. Um abraço e até a próxima semana.